me chamo Cássia Borges, sou formada em artes visuais, com mestrado em poéticas visuais e doutorado em ciências do ambiente e sustentabilidade. Eu me formei em artes visuais em 1988 e montei um projeto de pesquisa para a FUNAI para entrar numa reserva indígena Carajá, para procurar a minha ancestralidade, questões de pai. Nessa época era muito difícil entrar numa reserva indígena, mesmo tendo ancestralidade. Eu entrei em contato com o Instituto, com o Museu Antropológico de Goiânia. Encontrei um antropólogo chamado Mário Arruda e fizemos um projeto que envolvia muitos profissionais de saúde, dentista, médico, construtores, porque o Grupo Carajá, em Goiás, estava com problemas de moradia, saúde, dentista, essas coisas. Montamos esse projeto e fomos para esse grupo Carajá, que eu faço parte. Esse grupo vive na margem do Rio Araguaia, em Goiás. Eles falam a língua Carajá e o tronco linguístico, né, a família linguística, na verdade, a família linguística é a Macro-G. O mito de origem do Carajá é que vivíamos dentro do rio, não existia para nós a finitude. Portanto, nós morávamos dentro desse rio, dentro do Rio Araguaia, e gostaríamos de conhecer, de ver como era o mundo lá fora. E aí, o Carajá antigo conversou, né? Conversamos e pedimos para que gostaríamos de ver como era, né, o tempo lá fora, como era lá fora. E o que aconteceu? Alguns, eles têm, o Carajá antigo, eles têm a cabeça trapezoidal, um trapézio, uma protuberância aqui na barriga. Portanto, quando a gente resolveu sair de dentro desse buraco para entender como que era o mundo lá fora, alguns, por causa que eram gordinhos assim, ficaram, né, lá dentro mesmo. E alguns saíram. Quando a gente percebeu que existia essa finitude, né, esse fim, a morte, e aí alguns resolveram continuar dentro do buraco, e alguns saíram, né? E aí a gente tem uma função, a gente tem uma missão, na verdade, né? Enfeitar as margens do Araguaia. Essa minha pesquisa e essa minha volta à minha ancestralidade, ela se deu por 4 anos, mais ou menos, entre idas e vindas, né, nesse grupo. Não encontrei o meu pai, porque eu fiquei sabendo que ele estava no Araguaia, mas quando eu cheguei na aldeia, ele não estava mais. Mas eu continuei, né, em 88, 89, 90 e 91, fazendo viagens mais frequentes para essa aldeia. Chegando lá, eu percebi que as mulheres não estavam mais fazendo as vitchocó, que são essas aqui, essas bonecas. O Carajá é conhecido como um exímio ceramista. Mas quando eu cheguei em 88, elas já não estavam mais fazendo cerâmica e nem fazendo pintura corporal. E aí, essa minha vivência com o Carajá, com a minha ancestralidade, fez com que eu
trabalhasse com as mulheres do grupo a cerâmica, as richocó e as pinturas corporais, que era o meu grande objetivo, né? Estudar como é que faziam as pinturas, qual o significado de cada pintura, o material que elas usavam, na cerâmica também, né? E aí a gente começou a trabalhar com essa cerâmica e a gente voltou a fazer essas bonecas, né? Elas sempre existiram, antes elas eram de cera, e aí quando os brancos, né, os brancos começaram a chegar na aldeia e perceberam aquelas bonecas, queriam comprar. As mulheres começaram a fazer essas bonecas e começaram a queimar. E hoje é um artefato muito importante, é um dos mais significativos, né, das mulheres Carajá, são essas bonecas. Então, para mim foi muito importante voltar às minhas origens, à procura do meu pai, mas ao mesmo tempo não era somente isso, né? Eram questões que eu precisava resolver e foi muito legal ter esses 4 anos de convivência com esse grupo e continuo tendo, porque na verdade é minha ancestralidade, né? E para mim foi muito importante continuar pensando a questão da cerâmica para o Carajá, a pintura corporal. E hoje nós temos um grupo muito forte, né, de Carajá, com suas pinturas corporais, com as festas, inclusive agora é o momento de ter a festa Reto-Rocan, mas eu acho que não vai acontecer por causa da pandemia, então não estão fazendo nesse momento, né, essas vivências, mas é um grande momento para os meninos, né, é um ritual de iniciação para eles. Então, o que ficou muito importante para mim nessa vivência, nessa convivência e nesse meu retorno às origens, foi que a partir dessa vivência que eu tive, eu me transformei numa ceramista. Hoje eu sou uma professora, né, de cerâmica na Universidade Federal de Uberlândia, dando aula de cerâmica e fazendo exposições pelo Brasil e fora do Brasil com a minha cerâmica. Então a cerâmica para mim é muito importante e ela se desenvolveu inclusive nessa aldeia, nesse grupo com que eu me reconheço.